Hoje é dia de conhecer todos os detalhes da nova Nike Tempo Ligeira Pro FG, a versão semi-profissional de campo, que vem sendo utilizada por alguns atletas profissionais de elite do futebol mundial. Como eu mostrei no Mega Unboxing, o modelo vem na tradicional caixa laranja, Tempo Ligeira Pro FG LE, já que essa aqui é a Limited Edition, é uma edição limitada por conta da língua, que foi inspirada nas Tempo utilizada pelo Totti. Então ela vem com o moldador padrão e a etiqueta aqui, como sempre. Como eu falei dos outros modelos, é uma apresentação bem simples para uma chuteira que custa mais de R$1.000. Mas se a apresentação da caixa deixou a desejar, a chuteira é espetacular. A Tempo Ligeira Pro FG, entre todos os modelos que foram lançados até agora, é a que visualmente mais me agrada, já que ela traz esse mesmo esquema de cores da Elite, com esse rosa com um detalhe mais metalizado, mas aqui o modelo traz a clássica língua cobrindo os cadarços, que vem sendo utilizada na Tempo há anos, já não era mais utilizada na Tempo na realidade, passou a ser utilizada mais na Premier 3, e aqui ela traz essa referência do elástico, que é como o Totti utilizava as Tempo dele. Então mesmo numa época onde as Tempo já não contavam mais com a língua, a Nike fazia a versão especial para o Totti, customizada, feita em Montebelluna, com a língua e o elástico, do jeito que o jogador italiano gostava. Os outros esquemas de cores que chegaram ao mercado até agora não contam com a língua, tem uma língua mais curtinha, assim como na Ligeira Pro TF, a versão para Society. Então apenas essa cor, essa edição limitada, tem a língua com elástico. Eu espero que esse detalhe volte em outras edições especiais futuramente, porque deixou a chuteira muito bonita. Obviamente para quem gosta desse visual clássico, mas esse esquema de cores é simplesmente espetacular. Já joguei com a versão Elite e em campo fica ainda mais bonita, sensacional mesmo. Mas para quem não gosta, tem a pretinha também, que é bem clássica, eu vou deixar o link dela aqui na descrição. Passando para a estrutura do modelo, ela tem todo o cabedal feito em Tech Leather, aqui uma construção muito mais próxima da Elite, mesmo custando metade do preço. Então a principal diferença dela aqui, apesar de contar com Tech Leather, ela tem essa construção que remete a uma chuteira mais clássica, como as versões mais antigas da Tempo e a Premier 3. Então ela tem aqui esse padrão de costuras duplas, que dá essa sensação de um cabedal com um toque um pouco mais acolchoado, só que o toque desse cabedal é simplesmente espetacular mesmo, é muito macio, a chuteira tá nova, eu ainda não joguei com ela, não coloquei no pé, e ela já tá muito macia, e a tendência é que esse cabedal vai ficar ainda mais macio com o uso. E eu sei disso porque eu já joguei com a Tempo Maestro Elite, e o Tech Leather dela, que já era muito macio, ficou ainda melhor depois de apenas uma partida. Então é um material muito macio, a tendência é que ele fique cada vez melhor à medida que eu for utilizando, então se aconteceu com a Elite, vai acontecer com a Pro também. Então é um material de altíssima qualidade mesmo, é um material muito macio. Não é couro natural, mas é tão macio quanto o couro, simplesmente espetacular. E quem está falando isso para vocês é um fã da Tempo que utilizou as melhores versões da linha, todas em couro de canguru, e esse é um dos cabedais mais macios e confortáveis que eu utilizei até hoje na linha. Então eu acredito que com um jogo esse cabedal da Tempo Ligeira Pro pode ficar muito próximo, se não igual ao da Elite. E uma diferença em comparação com a Ligeira Pro de Society é que eu achei esse cabedal mais uniforme, então ele não tem esse médio pé tão estruturado quanto na versão de Society, então a sensação que eu tenho aqui é que a sensibilidade ao toque na bola vai ser mais uniforme, vai ser mais padrão. Eu não sinto essa parte lateral tão estruturada assim, mesmo com o sushi. Então é um cabedal totalmente macio mesmo, sensacional. Então aqui o detalhezinho aqui do tempo na aba, o manuscrito aqui no calcanhar, o sushi aqui, apesar de ter essa textura em alto relevo, com essa borda mais dourada, como eu acabei de mostrar para vocês, não oferece uma resistência muito maior aqui. Veremos como vai ser a estabilidade desse modelo em campo, mas a primeira impressão desse cabedal é que ele vai ser tão bom e tão macio quanto a Elite, que custa o dobro do preço. O modelo conta com a língua tradicional centralizada, amarração centralizada também. Ela não tem um passador central aqui. Veremos em campo como que vai ficar o ajuste no peito do pé. Ela tem esse detalhe aqui na língua, com o nome Ligeira em letra cursiva aqui, ficou muito bonita, bordada de dourado. A parte de baixo da língua tem essa camurça sintética e a língua tem o sushi bordado aqui, bem tradicional mesmo, com o elástico. Já o revestimento interno da língua conta com essa camurça sintética, que é o mesmo material utilizado aqui no revestimento interno do calcanhar,
que tem um toque muito suave, bem macio mesmo, então eu acredito que vai ser muito confortável com ela nos pés. Apesar do visual ser um pouquinho diferente, a estrutura da palmilha é exatamente a mesma da Premier 3 e a palmilha de montagem é feita de material têxtil, uma película bem fininha mesmo, sem nenhuma linha sobrando. É um mix muito interessante de elementos de chuteiras clássicas com materiais muito modernos. Então eu gostei muito dessa combinação. Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitinho e após a análise, se você quiser comprar a Tempo Ligeira Pro FG, eu deixei links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Comprando por esses links, vocês não pagam mais caro, geram uma comissão para o canal e me ajudam a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Além do visual do cabedal, o solado da Ligeira Pro FG também é muito parecido com esse da Premier 3. Apesar de na base das travas ter essa estrutura muito semelhante à Cyclone 360, basicamente são travas cônicas e duas longitudinais. Então é um solado bem mais clássico mesmo, que vai garantir uma tração confortável, segura, versátil, que vai funcionar bem em vários tipos de campo, principalmente aqui no Brasil, que nós temos campos gramados muito mais irregulares. É um perfil de travas de médio para baixo, então vai funcionar bem até mesmo em um campo que não é tão gramado assim, gerando estabilidade e conforto. Só que essa placa é um pouquinho mais moderna, mais leve, e isso interferiu diretamente no peso do modelo. Mas antes de falar sobre o peso, vou mostrar para vocês a flexibilidade dela. Ela tem uma flexibilidade boa aqui na parte frontal, mas no médio pé eu achei essa placa mais estável também, ela é um pouquinho mais rígida que a da Premier 3, então ela acaba gerando uma estabilidade muito boa e uma firmeza maior aqui no médio pé. Acredito que eu não vou ter nenhuma surpresa com esse solado em campo. Vai ser excelente, tão bom quanto o da Premier 3. Na realidade até melhor, porque ele é bem mais leve. Apesar de ter esse visual clássico, a Tempo Ligeira Pro FG é bem moderninha e isso reflete também em relação ao peso. Com o tamanho brasileiro 41, o modelo pesa apenas 192 gramas. Ela ficou bem mais leve do que a Tempo Maestro Elite, que pesa 225 gramas com a mesma numeração. Ela também é mais leve do que a Tempo 10 Elite, que pesa 200 gramas com o tamanho 41, e mais leve do que Tempo 10R e Premier 3, que pesam respectivamente 262 gramas e 259 gramas. Ela é uma das chuteiras mais leves da Nike na atualidade, superando até mesmo algumas versões Elite da Mercurial, que é a Speed Boost da marca. Isso é simplesmente sensacional. Para calçar a Ligeira Pro FG é muito fácil, já que o modelo tem essa construção mais tradicional, com língua tradicional, uma abertura muito maior. Então nesse ponto não existe comparação com a Tempo Maestro Elite, que tem um colar em knit muito mais resistente, muito mais compressivo. Eu consigo calçar o modelo com uma certa facilidade agora, já acostumei, mas mesmo assim é muito mais fácil e muito mais agradável calçar a Ligeira Pro. E com ela nos pés eu começo a entender por que alguns jogadores profissionais, como o Van Dijk do Liverpool, que já está utilizando o modelo, e o Bruno Fernandes do United tem treinado com ela, porque é realmente muito confortável, levíssima, ainda mais leve do que a versão profissional, tem um cabedal da mesma qualidade ou tão bom quanto. Acredito que ela vai ficar ainda melhor com o uso. Colocando ela no pé pela primeira vez, a sensação de conforto já é muito agradável. Eu achei ela ligeiramente mais justinha no início em relação ao cabedal do que a Maestro Elite, então eu acredito que ela pode precisar de um período de quebra um pouquinho maior, mas com certeza vai ficar muito confortável também. No meu pé, que é de médio para fino, o ajuste está perfeito, eu não senti nenhuma sobra, nenhum ponto de pressão, o ajuste está realmente muito bom, melhor que o da Premier 3, que eu já gostava bastante. Então esse par com tamanho brasileiro 41, americano 9,5, que corresponde a 27 centímetros e meio, que é a minha numeração regular e tamanho que normalmente eu utilizo em chuteiras da Nike, ficou perfeito no meu pé. Repito, nenhum ponto de pressão e nenhuma sobra. Ajuste espetacular, diferente da Elite, mas muito bom também. E a sensação que eu tenho aqui é que o revestimento interno do calcanhar com essa camurça sintética vai oferecer um grip muito bom em contato com as meias. Pelo menos por enquanto eu não senti meus pés escorregando e nenhum ponto de pressão na área também. Diferente do que acontecia normalmente com a Premier 3 FG, que pelo menos no primeiro jogo eu tinha que tirar a palmilha, eu acredito que com a Ligeira Pro isso não vai acontecer. É uma chuteira que é tão confortável que você pode tirar da caixa e levar para um jogo tranquilamente. Assim como aconteceu com a Elite. Ela não tem uma forma tão larga assim, eu ainda tenho uma dúvida em relação ao Tech Leather se ele vai de fato lacear, expandir e pegar o formato do meu pé, como a Nike promete que o material vai fazer. Ainda não joguei tempo suficiente com a Elite
Para ter essa sensação, vou começar os testes com a Ligeira Pro também, e aí esse é um ponto que eu vou reavaliar no teste em campo. Pelo menos por enquanto, eu acredito que ela vai funcionar bem até mesmo para quem tem pés largos de toda forma. Mas se esse material lacear e expandir e pegar o formato do pé de cada jogador, será algo revolucionário mesmo. Para mim já é algo muito revolucionário mesmo, porque é um material de altíssima qualidade que realmente chega muito perto da sensação que o couro natural entrega. Então, independente do formato do seu pé, se você quiser comprar a Ligeira Pro FG, a minha recomendação é de numeração regular. No meu caso, o tamanho 41 de sempre está perfeito. A Nike Tempo Ligeira Pro FG LE edição limitada chegou ao mercado custando R$ 1.299,99, enquanto os esquemas de cores regulares R$ 1.199,99. Eu fiquei realmente muito impressionado com a qualidade dessa chuteira, que é uma Pro, ela é uma semi-profissional, mas que tem qualidade e características que nós encontramos até mesmo em Elites, versões profissionais da primeira prateleira. Por essa primeira impressão que eu tive aqui no estúdio, calçando o modelo pela primeira vez, eu achei ela tão boa quanto a Elite, com algumas diferenças. Ela é mais leve, a Elite tem um ajuste mais compressivo. A sensação que eu tive é que o Tech Leather da Elite ele quebra muito mais rápido, ele fica mais macio com poucos minutos em campo. Então veremos como que será os testes com a Ligeira Pro FG, mas de cara o cabedal já me impressionou demais, é extremamente macio, confortável, o ajuste é perfeito, é levíssima, tem a configuração de travas que é a minha favorita de todos os tempos, com travas cônicas, então eu acredito que vai entregar a tração do jeito que eu gosto em campo. Realmente é difícil encontrar defeitos nesse modelo. A construção dela está realmente impecável. Resta saber como que será a experiência em campo, mas pelo primeiro teste que eu fiz com o Maestro Elite, na forma que o cabedal se comportou muito confortável, eu acredito que eu vou ter uma experiência tão boa quanto com a versão que atualmente aqui no Brasil é considerada a custo-benefício. É uma Pro com qualidade de Elite. Se você não quer pagar o dobro do preço pela versão profissional pela Elite, pode pegar a Pro FG tranquilamente que você vai ter uma experiência muito próxima. E o Tech Leather é impressionante, a Nike acertou demais. Por essa primeira impressão, vai superar e muito a excelente Premier 3, mesmo não tendo um cabedal em couro natural. Posso cravar com tranquilidade que entre os 5 primeiros modelos da Nova Tempo que eu analisei, a Tempo Ligeira Pro FG foi a que mais me surpreendeu. Espetacular! O que você achou dessa análise inicial da Tempo Ligeira Pro FG? Se já utilizou o modelo, me conte aqui nos comentários como foi a sua experiência. Gostaria de agradecer aos parceiros da Nike Brasil pelo envio do material e principalmente por sempre confiarem no meu trabalho aqui no Camisas e Chuteiras. Muito obrigado! Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!